Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso IGCast, o podcast da Abralimp, falando diretamente aqui da Expo São Paulo. Estamos aqui fechando o dia de hoje com duas personalidades. À minha esquerda, o João Diniz, presidente da Sebrace, a Central Brasileira do Setor de Serviços. Seja bem-vindo, Diniz. Obrigado, Ernesto. Um prazer estar aqui no IGCast. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer tê-los conosco. Doutor Alberto Macedo, doutor pela USP, professor tributário na INSPER. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado, Ernesto. Um prazer estar aqui nesse podcast e bater um bate-papo bacana aqui com vocês. Vamos lá, temos bastante coisa para conversar. Pois é. E eu começo com você, Diniz. Como e por que nasceu a Sebrace? A Sebrace ela nasceu numa omissão de representatividade do setor de serviços. Ela nasceu em 2004 como a Abrace, em razão da movimentação da MP 232, que era de fim da CPMF. Aí começou essa movimentação toda política. Nós, sem representatividade política, nos unimos à época, o SEAC, o SESVESP e o Sindiprestem fizeram essa união e montaram a Sebrace, 3 grandes sindicatos de mão de obra intensiva. E aí, com o tempo, no correr desses 18 anos, foi só incrementando, mudou de nome de Abrace para Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços, e nós estamos na estrada aí, principalmente política, jurídica e institucional, aí na defesa do setor de serviços. Quais as principais ações, Diniz, que a Sebrace vem fazendo? Olha, nós tivemos no passado recente uma interlocução muito grande na reforma trabalhista, na lei de terceirização e agora, de 2015 para cá, na reforma tributária, né? Nós seguramos aí, fomos um dos principais atores para segurar essa reforma tributária desde 2015, com a então simplificação tributária do secretário da Receita, Jorge Rachid, né? E estamos aí, agora nós estamos com uma luta legal aí com o professor Alberto, né, com o Simplifica Já, como uma alternativa, porque normalmente a gente reclama das propostas atuais e não apresenta uma alternativa. E nós estamos apresentando uma alternativa. Sebrace também atua fortemente na área jurídica também, via Escritório Maricato, via Dr. Diogo, Teles Vilarinho também, com teses jurídicas, que também nos reconheceram várias vezes como representantes legítimos do setor de serviço. E quando eu falo nos reconheceram, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que isso dá uma importância muito grande para a entidade. Com certeza. Alberto, um pouquinho sobre Simplifica Já. O Simplifica Já é uma proposta de reforma tributária que nós defendemos. Quando eu falo nós, são 120 entidades apoiadoras do setor público e privado. Na área pública, por exemplo, a Frente Nacional de Prefeitos representa os municípios médios e grandes que respondem por 60% da população brasileira, são os 412 maiores municípios do país. Tem também a Abrasf, a Associação Brasileira de Serviços Financeiros Capitais. Setor privado, por exemplo, a Sebrace, que é a principal apoiadora, a CACB, a Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Tem, por exemplo, a FENEP, Federação Nacional de Escolas Privadas. Então tem diversos apoiadores, né, no sentido de o setor de serviços e o município mais grandes na busca de um diálogo, uma proposta equilibrada, o que não acontece com as aspectos que foram apresentados em relação à tributação do consumo e da folha. Na Simplifica Já, a ideia são 4 módulos em que a gente tenta resolver os problemas da tributação do consumo, precisamos bater mais um papo sobre isso depois, mas a parte do ISS, que é Imposto Municipal, do ICMS, que é o estadual, da PIS/COFINS federal, e na parte da folha, uma desoneração parcial da folha para aqueles que mais empregam. Eu acho que o empresário está muito focado aí na desoneração da folha de pagamento, né? Como é que as ações para que isso realmente a gente consiga ter isso definitivamente? Sim, isso é uma batalha nossa e é importante que se entenda. Claro que a folha tem a sua financia a Seguridade Social e tudo mais, né? Mas uma proposta que, inclusive, a Sebrace, através da ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, trouxe para a gente, com o Simplifica Já, e entrou como um 4º modo quando percebemos a justeza da demanda, que é o quê?
É basicamente uma proposta em que a folha hoje, que é muito carregada, muito onerosa, a gente prevê uma desoneração parcial da folha proporcional a quem mais emprega. Então a empresa, quanto mais ela emprega, menor a alíquota dela. Então a gente tem uma alíquota hoje mais ou menos de 20%, em regra, né, de folha, e você desonera até 11%, e nesse gradiente proporcional a quem mais emprega e a quem tem uma média salarial maior dos seus empregados. Então com isso você estimula um pouco mais o emprego. Aí a pergunta, tá, mas e como é que a União fica com o financiamento de seguridade? A gente fecha a conta com o setor de tecnologia, basicamente marketplace, que aproxima serviço. O que é marketplace? Marketplace é uma empresa que aproxima quem quer vender bem serviço de quem quer comprar bem serviço. Exemplo, Uber. Uber é um marketplace. iFood é um marketplace, que tem lá os motoristas, os motociclistas e tal, que entregam ou transportam pessoas, ou entregam coisas, e esse pessoal está desprotegido na seguridade, porque essas empresas não são empregadores deles. Então eles não têm nenhuma segurança previdenciária, né? Então a ideia nossa é o quê? Essas empresas contribuírem, uma contribuição sobre a receita bruta, para compensar a desoneração que eu falei daquelas que mais empregam. Porque Uber e iFood empregam um pouco, considerando os motoristas, que são milhares, né? Então essa é a ideia para uma proposta na folha de compensação. Você não reduz o financiamento de seguridade e você dá mais justiça para aqueles que mais empregam. Muito legal essa ação. Diniz, o que a Sebrae representa hoje? Número de associados, número de pessoas ligadas, né, de funcionários ligados a essas entidades. Tem ideia desses números, não? Sim, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, com base nos quinais das associações, sindicatos, federações e associados por fora, que não são associações, federações e sindicatos, e nós representamos 9 milhões e 100 mil empregos e 940 mil empresas. 9 milhões e 100 mil empregos diz respeito a 22% das carteiras de trabalho assinadas no país. E é a base da pirâmide social. Nós estamos falando, principalmente, são terceirizados, como auxiliares de limpeza, vigilantes, porteiros, jardineiros, recepcionistas. Então, esse esmagador exército de mão de obra, e não só esse, mas principalmente esses, né, a Sebrae se representa. Então, são com esses números que nós criamos musculatura para pleitear algumas questões perante o legislativo, perante o judiciário, perante o executivo, e até com um grau bem razoável de êxito, como por exemplo o caso da reforma tributária, que nós seguramos aí durante quase 7 anos, desde 2015, um aumento de carga tributária, com propostas desenhadas especificamente pelo sistema financeiro e indústria, e só que passando os valores para o setor de serviços pagar, como vem acontecendo nos últimos 30 anos. Tá? De 94 para cá, do Fernando Henrique para cá, o Brasil passou de uma carga tributária de 22% para aproximadamente, era 34%, agora acho que baixou um pouco para 30%, 31%. E esse aumento todo, em grande maioria, veio sobre o setor de serviços, principalmente sobre a forma do PIS e COFINS. Porque o PIS e COFINS é um imposto que precisa minoria simples. Então o legislativo não requer reforma constitucional. Então eles aumentam de uma forma mais simples e em cima de quem mais paga, que é o setor de serviços. Que até há pouco tempo atrás, de forma desorganizada, pagava de forma calada, com repasse à população e com prejuízo de arrecadação e emprego, inclusive, porque o setor de serviços é o setor que mais emprega. Agora mesmo os números estão vindo de crescimento de emprego, quem está puxando toda a máquina de crescimento de emprego é o setor de serviços. Existe inclusive uma expectativa para esse segundo semestre de cada vez mais o setor empregar, né? Sim, e tem toda essa demanda reprimida em cima do setor de serviços, e ainda algumas medidas governamentais que foram tomadas simplesmente de forma a simplificar
obrigações acessórias, simplificar a burocracia que já está trazendo algum resultado, como a lei da liberdade econômica, que trouxe benefícios para o setor de forma a facilitar. Então, alguns direcionamentos da economia nos últimos anos, eu diria que do Temer para cá, Temer e também do governo Bolsonaro, que tem trazido aí reflexos positivos aí para a economia, né? Alberto, as dificuldades para alcançar e fechar tudo isso? Olha, a gente tem que ir na base do diálogo, né? Então, parênteses, o empresariado, ele tá junto, ele tá participando, não? Então, quando você fala empresariado, tem empresariado de serviços, de água, indústria, comércio, então não é fácil. Mas, veja bem, a gente no diálogo com a Sebrasc, que se aliou a gente nessa ideia de diálogo, de construir algo que seja consenso comum, avançar no que é consenso. Porque quando você fala em reforma tributária, tem que separar tributação da renda, que é uma coisa, e a do consumo, que é outra. A do consumo, ela foca mais em simplificação. Você não faz muita justiça fiscal com consumo. Renda é aquele negócio, rico paga mais, pobre paga menos, é uma outra questão. De carga para mais rico, mais pobre, que é outra questão, na renda. E no patrimônio um pouquinho também. No consumo, o empresário ele tem que ter a facilidade de pagar o que deve e acabou. E o fisco não encheu o saco dele lá, ele quer trabalhar. Então, quando é muito complexo o sistema, ele gasta muito tempo, tem custo com advogado, com contador. O Brasil gasta... Isso onera as empresas, onera muito. Então, assim, o importante nesse campo de tributação no consumo e da folha é simplificar. Então, esse é o modo de simplificar já. Essas propostas que apareceram, 45, 110, apareceram com um mote diferente. A PEC 45 e a PEC 110. Exato, apareceram com uma ideia de transferir carga, porque a indústria estava patrocinando ali, e os bancos também, transferir carga da indústria para o setor de serviços. Aí tem briga. E também na parte pública, também municípios médios e grandes perdendo o seu imposto que mais arrecada. Então, nessa ideia de não tentar avançar com elas, tentando atropelar, são os mais fortes, né? Só que a gente se mobilizou e fala, peraí, vamos dialogar, sentar todo mundo à mesa, com todos os interesses. E todos os interesses postos à mesa e não por baixo da mesa, para ver aonde avança no denominador comum, que é o mote de simplificação. E tem muito a fazer, como Simplificar Já apresentou. Muito legal isso. Diniz, como é que você vê essa feira, né? Esse movimento todo do setor, né? Aqui nessa 19 mil metros quadrados, mais de 150 expositores, o empresariado todo do setor está aqui, né? Como é que isso ajuda a conquistar cada vez mais o espaço, conquistar, né, as reformas trabalhistas, reformas tributárias? Como é que isso ajuda, Diniz? Olha, a IGEXPO é um modelo, um paradigma em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de retomada, um momento de pujança. O Brasil ele tomou medidas corretas na época de período de pandemia. O Ministério da Economia fez o bem, que fez a redução de jornada e salário. Isso foi fundamental para a preservação de empregos e economia. Fez o Pronamp, que também auxiliou. Então, nós estamos tendo um reflexo em relação ao mundo. Nós estamos, por incrível que pareça, saindo na frente. Eu costumo brincar do nosso complexo de vira-lata. O Brasil acha que nós somos sempre a rabeira do mundo, mas quando nós queremos, nós somos criativos, nós sabemos fazer as coisas. E eu vi de alguns europeus, italianos, portugueses, falando que lá na Europa, nos Estados Unidos, está 1000 vezes pior o período pandêmico e pós-pandêmico do que o Brasil, inclusive na inflação. É óbvio, nós vivemos quase 24 meses de estagnação, né? Não tem como não ter crise com essa estagnação toda, né? E nós estamos com uma retomada muito mais forte em relação até o resto do mundo. Isso é uma coisa muito positiva. E essa feira é um exemplo disso. É a maior feira da América Latina, tá certo? De venda de produtos químicos, venda de maquinário, de opções na parte de asseio, conservação, limpeza.
Então é um exemplo, essa feira é um exemplo de retomada do Brasil, que realmente está vindo de fora. Por exemplo, o próprio emprego, o Sebrae lida muito com essa empregabilidade toda. O desemprego caiu de 13% para 9,8%. 9,7%, 9,8%. Poxa, 3 pontos, logo após uma pandemia, gente. E toda essa expectativa do segundo semestre também de contratação, isso ajuda bastante, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Tem algumas ressalvas, né, que a gente brinca, né, que a imprensa sempre fala, não, o Brasil tá, os mas, realmente existe o mas, que diminuiu o poder de compra em razão de inflação, tem alguns mas, o salário de uma certa forma bruta diminuiu, mas o que importa é que o emprego está diminuindo, o desemprego, aliás, está diminuindo. Tá certo? E depois, com o tempo, se a gente se recupera o poder de compra, se diminui a inflação, se briga por melhores salários, o momento agora é empregabilidade. O maior fator social, o melhor fator social que pode ter é o emprego, né? Eu não sou nenhum apologista ao governo Bolsonaro, mas ele fez alguns pontos positivos. É óbvio que infelizmente fala algumas besteiras, né? E que traz um prejuízo muito grande para tudo que a equipe dele faz. É uma lástima, é uma pena, é um problema político. Mas economicamente eles tomaram várias medidas corretas aí no correr desses anos, principalmente no período pandêmico. Isso, Alberto, isso atrapalhou bastante também as ações, né? O procedimento de avançar todas essas negociações com o governo, né? Sim, a pandemia, ela fez com que a gente trabalhasse à distância, né? Teve o lado bom, tudo tem um lado bom e ruim, né? Sim. O lado ruim é você não conseguir articular muitas vezes com atores importantes no cenário político para conseguir avançar as suas demandas. Por outro lado, a distância também faz você alcançar encontros que você não alcançaria. Em termos de divulgação, a tecnologia está aí para ajudar, de comunicação, mensageria, de WhatsApp, etc. Sim. Isso aí, você trabalhando bem a articulação e a comunicação com os atores corretos e os stakeholders, você consegue convencer uma massa grande, né? A gente conversando com muitos parlamentares, senadores, deputados, através inclusive de rede social, por exemplo. Eles estão engajados, não? Olha, o público político é um público bem diferente, né? Então, assim, eles não são, representam a sociedade. A sociedade é heterogênea, eles são heterogêneos. E também o conhecimento tributário realmente ele é complexo. No mundo, no Brasil mais ainda. Então é difícil, você tem que conseguir transformar algo que é complexo para o parlamentar de uma forma simplificada. Não é fácil. Não é fácil. Então tem que desenhar às vezes, mas é o trabalho nosso. O nosso desafio é esse. Conseguir explicar para ele de forma simples os problemas e apresentar soluções. Né? E é óbvio que às vezes o parlamentar vai vir os dois lados para ele dizendo que o seu lado é o melhor. Ou 3 lados, até mais. E ele fica na dúvida, ele é leigo, eu acredito em quem? Então a sua argumentação é importante. E aí a força da Sebrae nesse processo. A força política, porque também é o que eu falo, poder conversa com poder. Sim. Então não vai ser o Alberto aqui, o técnico, que vai convencer os 81 senadores. É a Sebrae, é a Oficina Nacional de Prefeitos na área pública. Então são os poderes subsidiados por nós técnicos para apresentar, para abrir os ouvidos e os olhos deles, de forma a eles trazer a informação o melhor possível. Mas o interessante, só fazendo um detalhe, que ele comentou, da importância dos informes técnicos, né? Foi muito bacana quando teve a votação na PEC 110, que eles iam votar em plenário, a maior parte dos senadores com as pastinhas da Sebrae com os argumentos técnicos. Ela está parada no Senado, essa PEC. No Senado. Com argumentos técnicos do Simplifica, do Jorge Segete, algumas informações também do Casale. Então, pessoas que nos auxiliaram, que nos municiaram para dar argumento para que o político, o senador, na hora lesse, fala, não, isso vai estudos técnicos que nós fizemos. Claro, vocês conhecem o mercado, e mostrando, isso vai ter aumento disso, vai ter aumento disso, vai ter repasse disso. Entendeu? Para o consumidor. Isso convenceu de uma forma verdadeira e técnica o impacto que teria a PEC 110 e anteriormente a PEC 45 sobre o consumidor. Muito legal. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar, tá certo?
Em nome da Abralimp, queria agradecer muito, Alberto, a sua participação. Prazer. Gostaria das suas considerações finais. Não, só tenho que agradecer a oportunidade. Vou deixar já em aberto para te convidar de novo, ok? À disposição sempre. À disposição, é uma honra poder trazer esclarecimentos, né? E dialogar com o seu público. Muito obrigado. Muito obrigado. Diniz, suas considerações finais. Agradecer a oportunidade da Abralimp, parabenizar por essa feira maravilhosa que estão fazendo, pelos painéis que estão organizando. É uma feira de referência e, como eu já mencionei, a maior da América Latina, e é uma feira paradigma. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, estamos encerrando mais um IGCast, o podcast da Abralimp. Agradeço a todos pela participação. Até a próxima.